mais conectada com Deus. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de escola bíblica começa! Meu nome é Verena e estaremos juntos em mais uma trilha de aprendizagem bíblica. Trilha é um caminho por onde você vai passar para aprender a palavra de Deus, com músicas, vídeos, histórias da Bíblia, desafios bíblicos e uma atividade prática. Antes de começar na nossa trilha, você já sabe que tem os recadinhos dos nossos mascotes. Então, presta bastante atenção e prepara tudo o que eles disserem, tá bom? Já lavou as mãos? Lavar as mãos ajuda a evitar o coronavírus. Então, vamos depressa lavar as mãos para começar a nossa trilha com as mãos limpinhas. Aproveite e dê um pulo na cozinha para beber um copo com água. Ei, não esquece os materiais. A Bíblia, o papel ofício, lápis, borracha e também aquelas canetinhas coloridas. Tudo isso vai te ajudar a fazer a atividade dessa trilha. Valeu? É importante você ir para um lugar aconchegante para fazer a nossa trilha. Dê pause, que na volta estaremos aqui. Então, vai lá, providencia todos os materiais que a gente te espera. Ah, não esquece de beber água e de lavar as mãos. Quando voltar, aperta o play! Ah, você voltou! É! Que legal! Demorou, mas voltou! Você voltou! Agora sim nós podemos começar! Vamos lá? Podemos começar sim! Mas antes da gente começar, tem um momento muito especial, o nosso momento da oração. E hoje nós vamos ter uma oração especial feita pela Bia. Vamos orar com ela? Olá, crianças, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu tenho 8 anos. Hoje eu vou fazer a oração, então vamos orar? Querido Deus, abençoe as crianças que irão assistir esse vídeo, faça com que elas sejam abençoadas por Tua Palavra, para que elas guardem no coração delas. Este estudo de hoje abençoa a trilha bíblica em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa trilha é Conectados com Deus sem a oração. Nas trilhas anteriores, falamos sobre a oração e o quanto ela é importante, pois nos conecta a Deus. Aprendemos que devemos ter um tempo para orar, que Deus sempre nos responde, mas também aprendemos que às vezes algumas das nossas orações podem não ser atendidas por causa das nossas atitudes ou por causa de motivações erradas da nossa parte. Foi o caso do fariseu, você lembra? Ele orou para mostrar o quanto era religioso e isso não agradou a Deus. Mas nós sabemos
que se o fariseu tivesse orado de todo o seu coração e com sinceridade, teria o seu pedido atendido. Aprendemos também que quem orou com humildade e foi atendido por Deus foi o publicano, e que também não devemos pedir por motivos errados, e que devemos orar com fé e não duvidar. Não orar apenas por si mesmo, mas também por outras crianças. Deus se importa sempre com o nosso coração. E, para que Deus nos perdoe, aprendemos que devemos perdoar. Na trilha 5, que é a trilha de hoje, vamos responder a uma pergunta muito importante. Se eu fiz algo errado, como me voltar para Deus? O tema da nossa trilha é Orando com Arrependimento. Tem uma história muito interessante na Bíblia que pode nos ajudar a entender melhor o que devemos fazer. Hoje, nós vamos aprender com a história do profeta Jonas e também com a sua vida de oração. Se você estiver assistindo pela playlist a nossa aula de hoje, que é a aula Conectados com Deus T5, você com certeza já deve ter assistido à música e ao vídeo que conecta, que agora, como da outra vez, estão em vídeos separados, em outros canais, mas eles também fazem parte da nossa aula. Antes de começar a assistir a trilha, sempre assista às músicas e aos vídeos que são indicados, porque eles fazem parte da nossa aprendizagem, está certo? Com a música, aprendemos que se fazemos coisas que não agradam a Deus, isso nos afasta de Deus e também atrapalha as nossas orações de serem atendidas por Ele. Mas também nos ensina que podemos reconhecer quando estamos errados e nos arrepender. Você sabe o que é arrependimento? Arrependimento é quando a gente entende que fez algo errado, pede perdão e muda de atitude. Ou seja, não repete novamente o erro. Se você assistiu ao vídeo com a história do Jonas, você pôde ver o que aconteceu com aquele profeta. Ele desobedeceu a Deus e tentou fugir de Deus. E por isso passou um sufoco. Achou que ia morrer afogado. Deus o ouviu e salvou a vida dele. Ele ficou muito grato a Deus e se arrependeu do que tinha feito e decidiu mudar. A oração que Jonas fez transformou a sua vida. Vamos aprender mais sobre a oração de Jonas com o livro que conecta? Na Bíblia, no livro de Jonas, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, diz assim: Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Esse versículo nos ensina que Jonas orou a Deus e foi atendido, mesmo depois de ele ter feito algo que não agradou a Deus. Você sabia que quando Deus mandou Jonas ir para a cidade de Nínive, o Jonas não orou falando que não queria ir? Ou pedindo outra orientação a Deus? Ele não orou a Deus
porque não queria falar com Deus e nem ouvir o que Deus tinha para dizer. Ele quis fugir de Deus. Mas alguém consegue fugir de Deus? Sabia que ele não orou com os marinheiros durante a grande tempestade? Ele ficou dormindo e depois que foi acordado, ele ficou calado. E foi a desobediência a Deus e a falta de oração que fez Jonas afundar. Por isso, nós devemos sempre orar. Ele deveria ter orado ao Senhor e conversado com Deus que não queria ir. Assim, o Senhor daria uma orientação a Jonas e não precisaria ele passar pelo sufoco que ele passou. Mas quando foi então que Jonas orou a Deus? Ele orou ao Senhor quando ele estava se afogando. Ele lembrou que Deus era bom e apelou à graça de Deus e à sua misericórdia. O nosso Deus é tão bom que salvou ele, enviando um grande peixe para o engolir nas profundezas do mar. Quando nós erramos e pecamos, também devemos confiar que Deus é misericordioso e pedir ajuda a Deus. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz que nós devemos nos aproximar de Deus, do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Depois de ficar 3 dias dentro da barriga do peixe, Jonas teve tempo para refletir sobre suas atitudes. Ele se arrependeu do que tinha feito e desejou fazer a vontade de Deus. Ele pediu perdão pelo que fez, mas não foi somente para Deus salvar ele da barriga do peixe. Ele realmente quis se aproximar de Deus e então mudou a sua atitude e fez o que era certo, obedecendo a Deus. Lá no livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 9, a Bíblia nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. E também, lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 1, diz que se algum de nós pecarmos, nós temos um intercessor, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Então, nós temos que orar e pedir a Deus para nos salvar e nos perdoar. É esse desejo que temos que ter no nosso coração quando nós erramos. A gente não pode simplesmente deixar de orar. A gente precisa fazer uma oração e pedir perdão, mas não fazer aquela oração só por fazer. Não, nós devemos confessar os nossos erros a Deus, pedir perdão e passar a fazer tudo diferente. A oração transformou a vida de Jonas e pode transformar a vida de qualquer pessoa que ore com sinceridade e deseje mudar a sua atitude. Se o fariseu tivesse orado a Deus com arrependimento verdadeiro, certamente teria sua oração atendida, não é mesmo? Chegamos na parte do desafio bíblico. Agora que aprendemos mais da palavra de Deus, vamos exercitar. São jogos de perguntas e respostas, de desembaralhar as letras, de adivinhar a palavra e completar o versículo. Você está preparado? Então vamos começar! Deus queria que Jonas fosse passear de barco, fosse viajar ou fosse a Nínive pregar.
fosse a Nínive pregar. Jonas embarcou no navio para fugir de Deus, para ir a Nínive ou para passear. Para fugir de Deus. O que aconteceu com Jonas? Ficou de férias? Foi jogado no mar ou foi para casa? Foi jogado no mar. Quando erramos, temos que rearpender, desembaralhe as letras. Arrepender. O que Jonas fez ao cair no mar? Clamou. Ele clamou a Deus. Descubra as letras que estão faltando. O que engoliu Jonas e o salvou foi um peixe. Jonas fugiu de Deus em um navio. Complete o versículo. Se os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Escondermos ou confessarmos? Confessarmos. Eu sei que você aprendeu bastante com a história de Jonas. E agora chegou a hora de fazer a sua atividade prática. Qual a parte da história de Jonas que você mais gostou? Faça um desenho dessa parte da história de Jonas que você mais gostou. Depois dê um colorido bem bonito. Ah, não esqueça de colocar o versículo de Jonas, do capítulo 2, no versículo 2. E também de falar o porquê você gostou dessa parte da história que você desenhou. Quer me mostrar como ficou a sua atividade prática? Então você já sabe. É só tirar uma foto dela e pedir ao papai ou à mamãe para enviar pelo Instagram. Trilha Bíblica. Eu vou ficar esperando. Essa foi uma trilha em que aprendemos um pouco mais sobre a vontade de Deus e sobre as coisas que a gente pode fazer para agradá-lo. Obrigada por você ter ficado comigo até o final e que você continue sempre tendo o desejo de aprender mais sobre Deus. Até a próxima trilha, vou ficar esperando por você. E lembre-se, a nossa trilha é a cada 15 dias, tá certo? Até lá, amiguinho! A, a,
Na minha boca, realmente acho que não cabe nenhum homem, né? Agora a baleia, eu acho que a baleia cabe. Fala, galerinha, aqui o professor, aqui o seu resuminho. Essa história de hoje foi uma aventura e tanto. O tal do profeta Jonas estava achando que iria passear de navio, mas na verdade acabou fazendo um passeio quase que submarino lá nas profundezas do mar. Rapaz, dentro da barriga da baleia. Nossa, ele aprendeu muita coisa, hein? Já pensou? O que a gente faria se tivesse ficado 3 dias dentro da barriga de uma baleia? Só vendo peixe entrar, peixe sair. O importante é que essa lição se aplique à nossa vida. Vamos estudar? Foi importante para sabermos que nunca devemos deixar de orar. Mesmo quando a gente faz alguma coisa errada, precisamos da ajuda de Deus e da ajuda de Jesus, não é? Então, nunca deixe de orar. É preciso, então, apenas orar e pedir perdão, confessar o nosso pecado e pedir a Deus ajuda para não fazer nunca mais. Que história legal, não é, amiguinho? Então a gente se encontra na próxima trilha, tá bom? Coloca tudo isso em prática na sua vida. E